casal se separa, os filhos sempre ficam com a mãe, certo? Não. Segundo dados do IBGE, no Brasil, aumentou para 22% o número de guarda paterna definitiva. Acompanhe na reportagem de Bruno Bernardi. Depois que os filhos decidiram deixar a casa da mãe para morar com o pai, a vida do consultor Newton mudou. Há 7 anos, ele ganhou a guarda dos 2 garotos. Agora, a dificuldade foi, primeiro, a outra partner se sentiu chateada, que é normal, e também a própria sociedade, né? Porque aí ficou aquele coisa, como é que vai fazer um homem tomando conta de crianças, né? A rotina da casa é outra. Todos ajudam na limpeza. A sala é o canto especial para a disputa de videogame e um bate-bola em família. Hoje, Newton é mais feliz. Até mudou de emprego para ficar mais perto dos filhos. E o jantar é sagrado. É o momento onde os 3 se encontram e conversam sobre o dia a dia. Parece que somos 3 irmãos. Aqui é todo mundo praticamente com o mesmo pensamento. Todo mundo fazendo zona, todo mundo se ajudando a limpar. Vendo tudo que aconteceu, vendo como que todos nós estamos hoje, eu acho que vale a pena e faria tudo novamente. Segundo dados do IBGE, em 10 anos, o número de lares onde o pai detém a guarda dos filhos menores de 16 anos passou de 7,8% para 10%. Para esta especialista em direito da família, a figura do pai deixou de ser apenas a do homem que sustenta a casa. O que nós temos observado é um maior número de pais pedindo a guarda. Agora, para conseguir a guarda, eles ainda encontram um monte de preconceito, né? Então, as pessoas têm ainda na imaginação de que a função materna só pode ser exercida pela mãe. E, na verdade, os cuidados da criança, às vezes, o homem pode fazer de uma forma muito melhor do que a própria mulher. Ser pai é fácil. Agir como pai que é o difícil, né? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcos Bernardini. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Leão. Muito obrigada pela sua presença. Eu estava vendo ali, assim, na lei ainda é muito difícil. Por quê, doutor? Na verdade, a lei não estabelece se o filho tem que ficar com a mãe ou se o filho tem que ficar com o pai. O que prevalece na lei é o melhor interesse do menor. E sempre a sociedade viu que esse melhor interesse era que o filho ficasse com a mãe. E isso tem mudado. Tem mudado. Agora, na prática, o que a gente vê é que a mulher parece que ainda tem a preferência, né? Existe ainda o preconceito, né, do filho ficar com o pai. Mas isso cresce muito, né? Para que o juiz decida se o filho vai ficar com a mãe ou com o pai, ele passa por uma avaliação psicossocial. E as psicólogas e assistentes sociais têm cada vez mais dado a preferência aos pais, dizendo que eles reúnem melhores condições para criar o filho. É porque nada contra as mulheres, nem a favor dos homens, mas eu acho assim que deve ser o que é melhor para a criança. É verdade. A figura paterna mudou. Antigamente a figura paterna era representativa de medo. Então a mãe era o aconchego, a mãe era o carinho, a mãe era a educação, a mãe tinha proximidade com o filho. E isso mudou, até pela própria postura que a mulher adotou na sociedade. Então depois da Revolução Feminina, a mulher adotou uma postura de trabalhar fora, de ter lá os seus afazeres e foi deixando o lar, não é? Foi deixando de ser dona de casa. É óbvio, isso é bom, mas o marido, em contraponto, ele acabou adotando uma postura que antes não adotava. Então agora o marido ele tem que cuidar do bebê, ele tem que fazer comida, ele tem que trocar fralda. Então ele se apegou mais à criança. Então o pai acaba tendo maior proximidade e aí essa mudança que nós temos na sociedade. Doutor Marcos, o que a gente viu ali também é que na família do Newton, os meninos já estão grandes. Isso acontece também com frequência? Num primeiro momento, a guarda fica para a mãe, enquanto ainda são pequenos, e depois, quando se tornam adolescentes, se tornam maiores, as crianças acabam indo ter a guarda, indo morar com o pai. Isso acontece? Acontece também. Existem muitos casos na sociedade que a gente vê que o filho, depois que tem maior discernimento, ele percebe que é melhor ele ficar com o pai. E aí, muito embora a lei permita que ele seja ouvido, bem na verdade, a conversa em família é que acaba decidindo isso. O filho conversa com a mãe e a mãe acaba cedendo e ele vai morar com o pai. E hoje em dia o que a gente vê é que principalmente os filhos, né, os homens, adolescentes, eles acabam tendo o pai como um companheiro, como um amigo realmente. E que antigamente não era assim.
Antigamente, o pai não era um amigo, o pai ele era o provedor, o pai era o gestor da família. Severa, né? Era uma figura severa, medo, na verdade. Isso sempre foi assim, e isso mudou. Hoje o pai ele tem muito mais proximidade com o filho e acaba se tornando um amigo dele. Agora, por conta disso. O perigo disso, doutor, eu fico imaginando, seja quando o adolescente ou a criança percebe que há um jogo entre pai e mãe e aí começa a usar, né, esse jogo. Então, eu vou ficar com meu pai porque meu pai é mais liberal. Né? Isso é muito perigoso. Aí é perigoso. Isso é muito perigoso. Mesmo estando com o pai ou com a mãe, eles são pais, né? E tem que ter uma postura de responsabilidade, de limites. Os limites, tanto os impostos pelo pai ou pela mãe, são muito importantes, né? Então ele não pode perceber isso e começar a jogar com um ou com outro. O jogo é ruim, né? Às vezes acontece da mãe fazer jogo com o filho para prejudicar o pai ou vice-versa, numa separação, e depois o filho percebendo, ele acaba fazendo o inverso. Isso deve ser evitado. Por isso que o ideal é que a conversa, a decisão fique entre os adultos, porque as crianças muitas vezes acabam manipulando também os adultos, como vocês estão falando. É verdade. Na prática, a gente consegue perceber isso. Ah, mas meu filho não pode escolher, a opinião do meu filho vai ser levada em consideração, às vezes porque a própria mãe ou o pai, não é? Ele acaba influenciando nessa decisão do filho. E não é? A lei não permite que o filho escolha. Isso é uma grande mentira. O filho não escolhe. Ele pode até ter a opinião dele levada em consideração, mas o que vai ser decisivo na decisão do juiz é o laudo de uma psicóloga e de uma assistente social para saber onde ele vai ser melhor tratado. Agora você falou aí em pai provedor, né? Que antigamente tinha essa regra. Era essa figura. Agora mudou, a gente vê muitas mulheres chefes de família. Como é que fica essa questão na hora da separação, na hora da guarda? A mulher também vai pagar 30% do salário para o homem? Tecnicamente é possível, perfeitamente Porque também possível. A mulher em geral ganha menos, né? O que a gente vê na prática é que ele ainda tem um orgulho por conta de ter sido o provedor ou dessa questão de masculinidade, e ele acaba deixando de exercer esse direito. Então ele acaba não cobrando, mas tecnicamente, se a guarda está com o pai, a mãe paga a pensão alimentícia. E às vezes ele fica meio babando, né? Porque conseguiu a guarda do filho. É verdade. Antigamente o que a gente via é que o pai brigava pela guarda do filho para não pagar a pensão alimentícia, mas era só de pirraça, né? Ele não queria a guarda do filho, ele não tinha condição de cuidar do filho, mas ele, para pirraçar a mulher numa separação, eu vou pedir a guarda para não pagar a pensão alimentícia. E hoje não é isso que a gente vê, né? Hoje não é isso que a gente vê. Mas a mulher, se tiver que pagar, o que a gente vê é que ela paga, ela ajuda, ela é muito mais propensa a ajudar se for preciso do que o pai. Mas na prática a gente vê é que o pai acaba deixando e não cobra. E essa pirraça que você falou é muito prejudicial para o filho. E a gente vê muita pirraça também em relação à briga de poder. Eu quero ficar com o filho. É horrível. Às vezes não pensa no filho, no que vai ser melhor. O que a gente vê na separação, exatamente porque tem uma série de questões pessoais, sentimentais, emocionais envolvidas, é que o filho acaba sendo um troféu nessa separação. E é muito errado isso, porque o filho é que sofre. Na verdade, o filho nunca vai deixar de ser filho dos pais. Então, a vida dos dois tem é colocado no centro dessa discussão, ele é o mais prejudicado. Doutor, e não existe esse outro lado, a mulher que sempre teve a guarda dos filhos, então era como se fosse aquilo mais ou menos que a Adriana falou, assim, era um poder que a mulher tinha, né? E agora está perdendo. Quer dizer, você percebe também na prática isso, que algumas mulheres não querem abrir mão da guarda, às vezes elas nem têm condição de realmente criar. Mas elas é muito comum. Eu até tive alguns casos em que eu percebi frustração da mãe. A mãe acabou se frustrando porque ela via nos filhos que eles não tinham interesse em permanecer com ela e que o marido tinha melhor condição de cuidar da família. Doutor, como é que funciona essa guarda? Ela pode ser revista depois de alguns anos? Tem um período máximo ou ela é definitiva mesmo? Como é que funciona? Não, a qualquer momento ela pode ser discutida. Eu posso trazer novamente a discussão
da guarda, não é? Mudando a questão que fixou a guarda, mudando qualquer situação, eu posso pedir que ela também se altere. Ela não se torna definitiva no sentido de que se torne inalterável, não. Ela pode ser alterada a qualquer momento. Mas, sem dúvida, eu imagino que devam ser sempre situações complexas, não é? Porque, principalmente hoje, que o pai está tão presente, ele quer também ficar ao lado do filho. E é importante também ele querer isso. Isso verdade. é também maravilhoso, que os dois se preocupem com o filho. É verdade, é muito difícil. E mudou, né? O pai hoje, ele realmente se preocupa, ele não quer só dar dinheiro e contribuir financeiramente, ele quer participar da educação, ele quer dar carinho, ele quer estar junto, quer participar do crescimento realmente dos filhos, é isso que a gente vê. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Adriana Leão.